Oh Deus, te louvamos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Oh Deus, contempla a vida de cada um, ó Deus. Queremos te louvar e te agradecer. Sim, Deus. Oh, Santo Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Oh, Santo de Israel. Sim, Senhor. Oh, Deus. É verdade, Senhor. Oh, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Fala, Senhor. É verdade, ó Deus. Sim, Deus. Oh, Santo Deus, louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Sim, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Com toda a reverência, pode sentar. Amados, eu vou ser bem simples nessa mensagem. Talvez eu seja mais rápido do que eu penso, talvez eu demore um pouco mais. Deus vai falar. Mas, como nós já lemos anteriormente, onde foi mesmo que a gente leu? Quem lembra? Show. Aí, tá vendo? Como é que a igreja está atenta? Como é que a igreja está ligada com o Senhor? Glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto mesmo. Esse texto mesmo. E esse texto é um texto, assim, muito, muito rico. É um texto muito rico. Eu vou ler mais uma vez esse texto para deixar registrado. Eu pedi que os irmãos guardassem e os irmãos guardaram. Perfeito. Perfeito. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai, e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto ele retrata um período onde Davi já estava ali velho e Salomão já estava assumindo as responsabilidades do trono, as responsabilidades, e Salomão tinha uma responsabilidade muito grande na palma das tuas mãos, antes mesmo dele assumir, porque Deus já havia falado. Davi, olha só, essa responsabilidade, qual era a responsabilidade? Essa responsabilidade não é sua, não é você que vai fazer isso.
qual era a responsabilidade? Vamos lá, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, você leu a Bíblia 300 vezes. Me lembra aí, qual era a responsabilidade de Davi? Ninguém lembra. Oh, hã? Perfeito. Essa era de Davi. E de Salomão? Construiu o templo. Perfeito. Então Davi, ele começa aqui fazendo o quê? Dando alguns conselhos, dando diretrizes, mostrando para Salomão aquilo que ele deveria fazer. Então Davi já era velho, Davi já estava passando o trono, passando o reinado, mas ele ainda mandava por ali, ainda falava algumas coisas, e ele foi orientar a Salomão. E algumas coisas a gente pode observar nesse texto. O rei Davi transmitiu a seu filho Salomão princípios para orientá-los na vida. Veja bem, o rei estava transmitindo ali alguns princípios que ia ditar a regra de vida de Salomão. Que ia ditar, cara, você precisa fazer isso aqui, ó. Cara, você precisa andar desse jeito aqui. Cara, você precisa entender, é desse jeito aqui. Amados, isso é igualzinho para mim e para você em todos os instantes da vida. O Senhor está sempre falando para a gente assim, olha, a minha palavra está aí, ela está orientando, ela está mostrando, cara, tem que ser feita desse jeito aqui. Olha, tem que ser feita dessa maneira aqui. Você está vendo? Se aborreceu agora? Está triste? Está amargurado? Não tome essa atitude, faça por aqui. Eu estou orientando, é aqui. Estou mostrando, é aqui. Em todo instante, a Bíblia tem resposta para que a gente possa entender a vontade e os desígnios de Deus para a vida de cada um de nós. Amados, não existe crente que nasceu de novo, mas que nasceu para ficar parado. Ficar no era, veja. Deus te chamou para um ministério, Deus te chamou para fazer alguma coisa. Cara, dobra teu joelho no chão, vamos embora entender aquilo que Deus tem preparado e está falando para nós. A gente não é só aquele crente que vem na igreja no domingo e volta no domingo que vem, não. Alguma coisa Deus tem reservado, tem preparado, todos nós temos promessas. Quem é que não tem promessa? Todos temos promessa. Se você entende que você não tem promessa, então eu vou te dizer uma promessa de Deus para a sua vida. Vida eterna. Você não quer? É uma promessa de Deus para a tua vida. Então Davi, ele começa a dizer algumas coisas para Salomão, e eu observo algumas coisas nesses dois versos. A primeira delas é assim, ó. Conheça a Deus pessoalmente. Cara, faz ideia do que é isso? Conheça a Deus pessoalmente. Eu vou contar uma experiência breve. Certo pastor chegou na casa de um homem que já há muito não ia na sua igreja e disse assim, bateu lá e disse assim, vem visitar lá o seu fulano. Vou chamar ele de seu Pedro. Vim visitar o seu Pedro. A esposa do seu Pedro abre a porta e diz assim, ele está muito doente. Está lá no quarto, mas não está muito bem. Mas o senhor veio visitar, né, seu pastor? Por gentileza. E aquele pastor, ele entra no quarto, e quando ele chega lá no quarto, ele vê a cama, uma cômoda e uma cadeira. Aí ele entende o quê? Vou sentar para conversar, né? Quando ele puxa a cadeira, aquele senhor fala para ele assim, seu Pedro diz para ele assim, tá, tudo bem, pode sentar aí, mas essa cadeira não é para o senhor não. E aquele pastor olha assim, mas não é para mim não? Aí já ficou de pé. Quando ele fica de pé, esse senhor enfermo olha para ele e disse assim, essa cadeira é para o meu Senhor. Eu falo com ele todos os dias, eu ouço a voz dele todos os dias, eu contemplo ele todos os dias. Em todos os momentos da minha vida é ele quem me aconselha, é ele quem me direciona, é ele quem me dá aquilo que eu mais necessito, a palavra de consolo. Em todo esse momento da minha vida que eu estou passando, é ele. E aquele pastor fica assim, assustado, e aquela conversa segue. E quando aquele pastor sai de lá, ele sai mais crente do que quando entrou. Aquele homem que estava ali enfermo foi um exemplo para a vida daquele pastor. Porque aquele homem tinha mais intimidade com Deus do que qualquer pessoa que aquele pastor já tinha conhecido em todo o seu ministério pastoral, inclusive ele. Então, amados, o primeiro conselho que Davi dá para o seu filho Salomão é o seguinte, conhece a Deus. Vamos lá, tu, meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai. Veja bem, conhece, busca conhecer. Busca conhecer. E, amados, experiências incríveis acontecem quando nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso pessoalmente, intimamente. A gente passa a acreditar e a nossa fé, ela se cumpre exatamente como Jesus disse lá sobre o grão de mostarda. Ela se cumpre de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Aí você está passando um sufocozinho, uma dificuldade, e você diz assim, isso aí é ferimento leve para o meu Deus. Isso aí, meu Deus, resolve. Isso aí, meu Deus, já está com a providência. Acredita, crê, porque você conhece o Deus que você serve, conhece pessoalmente, sabe do seu poder, sabe como é que Ele age, sabe o que Ele pode fazer. Mas, amados, se a gente não pega esse conselho aqui, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, vai conhecer, cara. Busca. Mas se você não tem essa experiência com Deus, vá conhecer. Busca. Vai atrás. Como é que eu faço isso, irmão? Pelo amor de Deus, você não sabe qual é a fórmula do sucesso, não? Tem um telefone, cara, é 00, assim que cantava quando eu era criança. 00, é o telefone do céu. Cara, dobra o teu joelho, vai orar. Busca na palavra de Deus, vai aprender. Vai lá. Quero ver se Deus não vai ser Deus na sua vida. Quero ver. Vai falar com Ele, busca intimidade, Senhor, eu quero ver acontecer. Se coloca na presença dEle de uma maneira íntegra. Opa, outro conselho. Ele segue dizendo assim, serve-o de coração perfeito. Outro conselho de Davi é o seguinte, aprenda os mandamentos de Deus. Aprenda os mandamentos de Deus. Busca-o, né? Aprende os mandamentos. Qual foi a última vez que você se pegou aprendendo os mandamentos? Irmão, eu leio a Bíblia todo dia, não estou falando disso. Isso aí é fácil. Lê a Bíblia todo dia. Aprende os mandamentos. Quero ver que você aprendeu os mandamentos quando você põe ele em prática. Na hora que aquele cara te empurrar lá no trem, no ônibus lotado, e você dizer assim, Deus te abençoe, de coração. Né? Deus te abençoe, varão. Põe em prática. Aprende os mandamentos, aprende o que ele fala. Aprender os mandamentos. Se a gente for voltar lá para os mandamentos, né, a gente vai se remeter àquele tempo lá de Moisés. Eu nem quero chegar lá, porque é muita coisa para falar. Mas aprende os mandamentos, aprende aquilo que ele está mandando você fazer. Sabe? Vamos voltar lá para o Novo Testamento e vamos ver lá os frutos do Espírito, aqueles mandamentos lá, temperança, domínio próprio e blá, 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 tanta coisa, né? Tanta coisa que Deus ele nos ensina, amados. Deus ele fala em todas as situações, em todos os momentos na nossa vida. Agora, se a gente não conhece as Escrituras, não conhece os mandamentos, você nem sabe quando Deus está falando. Você sente só aquela coisa no coração assim, acho que isso é errado, mas tu nem sabe por quê. Se envolve numa situação, Deus vai lá, fala no teu coração, fala no teu espírito, fala na tua mente, fala no teu ouvido e você não sabe. Sabe por quê? Porque você não buscou a Deus. Porque você não leu. O Espírito Santo, amado, ele nos lembra de tudo aquilo que a gente o quê? Ninguém sabe? Me ajuda aí. De tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente aprendeu, o Espírito Santo ele vai lembrar a gente. E aí vai ser mais fácil para a gente poder pôr em prática. Aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa que nos chateou, a gente vai poder lembrar, o Espírito Santo vai falar, não é bem assim. Age de outra maneira. Tenta de outro jeito. E a gente vai obedecer, porque a gente conhece a palavra, conhece o Deus que nós temos intimidade com Ele, falamos com Ele, já vimos as maravilhas dEle, Ele trabalha através de nós. E aí a gente vai trabalhar de outra forma, vai fazer de outro jeito. E Davi segue dando conselhos para o seu filho. Outra coisa que ele fala com o seu filho é assim, descubra o que ele quer que você faça. Claro, Salomão já sabia, tinha um templo para edificar. Mas essa foi a única obra de Salomão? Não. Muitas outras coisas foram feitas. Além de algumas alianças estranhas. Mas enfim, Salomão tinha muitas coisas para fazer como rei.
muitas questões para resolver como rei, questões diplomáticas e outras nem tanto. Salomão tinha muita coisa para fazer. Então Davi fala para ele assim, ó, descubra o que ele quer que você faça. Aí eu volto para a igreja. De fato, nós sabemos o que ele quer que nós façamos? Pelo menos temos um norte? Pelo menos sentimos um pouquinho daquilo que ele quer que nós façamos de fato, de verdade? Ah, o Senhor quer que eu seja um missionário e eu vou lá para... Ah, o Senhor quer que eu seja o pastor da igreja local. O Senhor quer que eu seja um presbítero. O Senhor quer que eu... Alguma vez você sentiu esse desejo e no teu coração penetrou de descobrir o que Deus tem reservado? Cara, as coisas que Deus tem preparado para nós são as melhores. São as melhores. E muitas vezes a gente passa 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja e entramos e saímos e até sentimos a presença de Deus. Que legal, que maravilhoso. A gente passa por aquelas experiências maravilhosas e não sabemos aquilo que Deus quer de fato, de verdade, de cada um de nós. Porque não colocamos o nosso potencial, não colocamos a nossa vida para descobrir, não nos empenhamos em saber aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Ele quer que nós façamos. E olha, pasme, quando você descobrir, você vai saber que Deus vai te capacitar, vai te levar a lugares que você não imaginava e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Então Davi fala isso, olha, descubra o que Ele quer que você faça. No mesmo texto também eu vejo uma outra coisa. Davi diz para ele assim, ó, quanto à adoração, adora a Deus com devoção, com sinceridade. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é a gente vir aqui para a igreja cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Isso é fácil, muito fácil. Agora, ter a sinceridade em tudo isso já é, como dizem por aí, outro patamar. Já é diferente. Precisamos ter inteireza de coração, precisamos ser sinceros. Não podemos vir à casa do Senhor aqui simplesmente porque temos que vir. Temos que vir à casa do Senhor para adorá-lo com o coração, como o salmista, como eu falei aqui no começo, aqui, com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, com alegria. A gente tem que vir e buscar ao Senhor com alegria. Temos que ter um coração sincero. E olha, não fique espantado, somos carne, somos seres humanos, e os seres humanos são munidos de sentimento, e quando você é munido de sentimento, sabe o que acontece com você? Tem dia que tu chega aqui feliz da vida, mas tem dia que tu vai chegar aqui triste, abatido mesmo. Isso é um fato, não se envergonhe disso. Tem dia que você vai chegar aqui cansado, com o espírito cansado, com o corpo mais ainda. Você vai chegar na casa do Senhor, mas ó, é aquela injeção de ânimo, o vigor, você vai conseguir aqui com a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força e somos fracos. A alegria do Senhor é a nossa força. Adore a Deus com devoção sincera. Quando você vir aqui, rasgue o seu coração. Rasgue sua vida na frente do Senhor, no altar do Senhor. Coloque de fato, de verdade, a tua vida diante de Deus. Quando você entra nas portas da igreja, você fala para Deus assim, pronto, me desliguei de lá, aquele mundo lá acabou, agora é aqui, adoração ao Senhor, agora é com o Senhor. Amados, você vai ver que experiências você vai passar a ter, que experiências que nós temos quando a gente se desliga do que está lá fora e podemos ligar o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração, o Espírito de Deus. Sabe quando a palavra do Senhor fala assim, que você ligar na terra, então é a minha mente, o meu coração está ligado no céu. E aí você vai passar a ter experiências incríveis que você nem imaginava que podia ter. Aí você vai passar a ver o sobrenatural de Deus agir. Sabe, aquela igreja que ora e as coisas acontecem, aquela igreja que põe a mão sobre o enfermo lá e o cara sai curado. Você vai começar a ver o sobrenatural de Deus.
Percebe que Davi, ele dá essas regras para Salomão. Cara, conhece pessoalmente a Deus em primeiro lugar, que tu vai saber o que ele pode fazer. Depois você aprende os mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração, que é para eu não errar, para eu não pecar contra ti. Conhece os mandamentos. Depois você descobre o que ele quer que você faça. Agora que você já tem intimidade com ele, já conhece a lei dele, descobre o que você quer o que ele quer que você faz. Aí você vai lá e faz aquilo que ele quer. Você vai ver que as coisas vão andar e a coisa vai acontecer de um sobrenatural que tu vai falar assim, cara, isso aqui tudo foi feito sem recurso nenhum, como pode? E as pessoas, e aqueles que não creem, não conhecem esse Deus, eles ainda vão olhar e vão dizer assim, ali tem alguma coisa diferente, porque ali não tinha nada, agora como é que está aquilo lá? Vai ter uns que vai dizer assim, tem coisa errada, e vai ter outros que vai dizer assim, não, é a glória de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Davi ainda dá conselhos para Salomão. Sirva a Deus com uma mente disposta. Isso aqui é legal. Sirva a Deus com a mente disposta. O que Davi está querendo dizer para Salomão? Cara, abre a tua mente, cara. Nem tudo que é novo é errado, não. Serve a Deus com uma mente disposta. Não fica guardado dentro de uma caixa, achando que Deus é só aquilo ali, é só o que cabe aqui. Não é não, cara. Deus é sobrenatural. Deus é muito mais. Abre a tua mente. Abre o teu coração. Serve a Deus com a mente disposta. Procura ampliar teus horizontes, olhar mais longe. Procura ter uma visão diferente da coisa. Cara, abre o teu coração, deixa Deus trabalhar. Servir a Deus com uma mente disposta é você ter uma renovação no seu espírito, é você ter uma renovação daquilo que é, daquilo que Deus é, o que Ele pode fazer. Servir a Deus, cara, faz o seguinte, sirva a Deus com uma mente disposta a entender tudo aquilo que Deus quer. Às vezes, amados, sabe o que acontece com a igreja? Muitas vezes a igreja, ela está tão acostumada com aquilozinho que ela come, aquela comidinha que é o maná do céu, não deixa de ser. Ela está tão acostumada com aquilo que quando Deus quer derramar o banquete, aí ela diz assim, opa, ela nem procura ver se é a ação de Deus. O que é que a Bíblia nos orienta? Tem uma passagem lá no Novo Testamento que vocês vão lembrar, melhor do que eu, que o cara fala assim, cara, esse movimento aí, deixa ver o que vai acontecer, cara. Se for de Deus, ele vai continuar e vai prosperar. E se não for, o que vai acontecer? Vai parar, vai acabar. E muitas vezes nós na igreja não entendemos isso. Cara, essa novidade que está vindo, vamos ver se de fato, de verdade é de Deus. Tem tanta coisa que vem, que agrega valores à nossa fé. Tem aqueles que descongregam também. Mas nessa hora, nós conhecemos a Deus, o Deus sobrenatural. E aquele que descongrega, quem é que fala para nós? O Espírito Santo. Ele esclarece e ele mostra para nós, isso aí está errado, tira fora. Isso aí não provém, isso tira fora. O Espírito Santo, ele vai nos dar um dom. Como é que chama esse dom, igreja? Não escutei. Discernimento de espírito. Amados, se algo novo é apresentado a você e o Espírito Santo vai falar contigo, olha, não aceita. Discernimento de espírito, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cara, nós vamos entender que aquilo não provém de Deus e a gente vai deixar de lado. E nós vamos entender também que aquilo provém de Deus e agrega valores para a nossa fé. Então nós vamos abraçar. E vamos ter uma mente disposta a entender, não vamos ficar guardados ali. Não, é só isso aqui, é só isso aqui. Deus só pode falar assim, Deus só fala assim. Não, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia tem resposta. A palavra de Deus, quantas vezes você pega nas Escrituras para ler durante o dia, para entender aquilo que Deus está falando todo dia? A Bíblia tem resposta, amados. Às vezes a gente vai na internet e a gente vê um texto, a gente vê uma coisa, vê outra e tal, e tal, e tal, e tal. Compare com as Escrituras. Pede a Deus discernimento, Senhor. Eu li aquele texto lá, não sei, alguma coisa disse. Mostra para mim, Senhor, se é de fato de verdade. Aí tu vai lá, vai abrir a Bíblia lá, vai ler um texto e vai dizer assim, rapaz, sabe que eu nunca tinha visto por esse ângulo?
Deus vai falar no seu coração. É Deus quem vai falar no seu coração. Porque você tem intimidade. Ó, conhece o Deus do teu pai? Você conhece. Você tem intimidade. O Deus que é sobrenatural vai agir de uma maneira tremenda na sua vida. Mais um conselho que Davi deixa para Salomão nesse texto. Porém, Davi diz assim: se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ou seja, se você continuar buscando, Davi fala para Salomão assim: cara, em tudo que você vai fazer, seja fiel. Cara, seja fiel. Não se afasta do Senhor. Se você buscar, Ele vai deixar se encontrado. Agora também, bicho, se você se afastar, já era. Se você se afastar, já viu aquela analogia da brasa fora da fogueira? É mais ou menos isso aí. Então, Davi fala para ele, ó, seja fiel. Seja fiel. A palavra fiel, ela tem um contexto com a fé, né? De fidelidade. E a gente sabe que, eu não vou falar de fé, mas a gente sabe que quando a gente não tem fé, o que é que acontece? É impossível? Então seja fiel a Deus. Se não for fiel, não vai agradar a Deus. Seja fiel, tenha fé no Senhor. E Davi fala isso para Salomão, cara, sobretudo, depois você conhece a Deus e já sabe o que Ele quer que você faça, depois de tudo isso aí, cara, seja fiel. Nunca deixe essa fidelidade ser abalada. Seja fiel, caminha com Ele, busque a Ele, esteja com Ele, anda nos preceitos dEle, aprenda na lei dEle, faça com Ele, seja fiel. Fiel. E ele ainda tem mais um conselho que eu acho extremamente importante. E esse conselho, amados, eu diria que é um mal que a humanidade cristã, que essa nação cristã tem sofrido, esse mal tem assolado essa nação. E Davi, ele dá esse alerta para Salomão. Ele dá esse alerta. Ele fala assim para Salomão: jamais desanime. Jamais. Jamais desanime. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esforça, jamais desanime. Jamais. Amados, o desânimo, ele tem tanta raiz, talvez eu possa falar de algumas. Uma das raízes do desânimo é um mal da humanidade chamado preguiça. Hoje estou com preguiça. Aí vem o desânimo. Aí desânimo, o cara não busca a Deus. Outro mal, outra raiz do desânimo é você dar ouvidos àquilo que você não deveria dar ouvidos. Quando alguém fala alguma coisa, você, em vez de buscar a Deus, não, você dá ouvido, prefere dar ouvidos. E aí, aquilo desanima. Muitos de nós já ouvimos falar, eu penso assim, muitos de nós já ouvimos falar de crentes que deixaram, que abandonaram a fé, que deixaram a igreja, alguns trocaram de igreja, não se deram bem na outra igreja, e, enfim, não estão na presença de Deus, estão aí viajando, enfim, desviados, uns chamam de desviado, outros chamam de um monte de nome. Sabe por quê? Porque deixaram se desanimar. Aí eu vi que o irmão fulano de tal, o cara falou aquilo, fez aquilo outro, e, poxa, aí eu desanimei, domingo eu vou, quem sabe no outro. Não, vamos ver o seguinte, não vou naquela igreja, eu vou na outra. Aí você não vai nenhuma nem outra. E Davi sabia, cara, que as dificuldades, não só na construção do templo, mas que a dificuldade ia ser enorme na vida de Salomão. Que ele ia ter questões difíceis para resolver. E aí ele disse assim para Salomão, assim, cara, jamais desanime. Jamais. Quem nunca passou por dificuldade aqui na caminhada de fé?
Quem nunca teve aquele momento de cansaço espiritual? Quem nunca teve um momento onde você diz assim, poxa, hoje não vai dar para ir para a igreja não. Não estou falando que você deixou de ser cristão ou que você abandonou a Jesus. Não, não é nada disso não. Estou falando de desânimo. O desânimo é um momento. Ele é um momento. E nesse momento, ele começa pequenininho, esse momento, e depois ele acaba ficando um gigante, ficando muito grande em nossas vidas. Quem nunca teve isso? Um desânimo por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de cansaço físico, por causa de, enfim, várias e várias e várias raízes que a gente pode apontar nessa noite aqui. Então Davi dá esse último conselho para Salomão, ciente, amado, ciente de que isso aí é uma coisa que iria acontecer na vida de Salomão. Então ele diz para Salomão assim, cara, jamais desanime. A dificuldade vai vir, mas fica firme, fica fiel, não desanime. Cara, quando tiver que tomar decisões difíceis, não desanima não, porque Deus é contigo. E em todo momento, Davi vai ali aconselhando a cada um deles. E olha, esses conselhos, eles se perpetuam na igreja do Senhor. Talvez você não tenha se enquadrado em nenhum desses pontos que eu falei aqui. Você conhece muito bem a Deus, aprendeu já os mandamentos, já sabe o que Ele quer para você, adora a Deus com o coração rasgado, com inteireza, com sinceridade. Talvez você já sirva a Deus com a mente aberta. Talvez você é o mais fiel que você já conheceu. E talvez você nunca desanimou. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas se você ficou enquadrado em algum desses pontos aqui, irmão, olha só, talvez não em todos, mas em um ou dois, eu já me peguei nessa situação ao longo da minha caminhada. Eu já me peguei nessa situação. Amados, isso não é vergonhoso não, tá? Porque esse Deus que é sobrenatural, Ele escolheu as coisas simples, Ele escolheu os fracos, Ele escolheu, enfim. Sabe, para que a gente pudesse mostrar para esse mundo a diferença. Para que a gente pudesse mostrar, poxa, rapaz, mas era desse jeito e agora está assim. Deus, Ele fala assim, amado, para cada um de nós, olha, dificuldade todos nós vamos passar, mas fica firme, fica fiel, fica ali, mantém, porque você vai ser mais que vencedor, você vai ser vitorioso. Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele tem reservado para nós, que Ele tem reservado para você, que Ele tem reservado para cada um de nós. Segue os conselhos que Davi deu para Salomão. Segue os conselhos que o Senhor tem deixado nas Escrituras para você e para mim. Segue os conselhos. E aí, vamos ver se Deus não é sobrenatural, se Ele não é Deus, se Ele não vai fazer com que você tenha sabedoria na hora que você precisa de sabedoria, ousadia na hora da ousadia, coragem na hora da coragem, se Deus não vai se mostrar sobrenatural na hora que você for lá orar pelaquela enfermidade, se impor lá diante daquele espírito maligno, quando você for lá para falar assim, olha, aí não é meu nome não, mas é em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pelos conselhos sábios que as Escrituras nos dão, que não são poucos. Glorifico a Deus e glorifico a Deus pela vida de cada um de nós. Então, mais uma vez aqui, para a gente deixar bem guardado esse texto, a gente pode ler juntos? Amém? Glória a Deus, esse amém valeu. Pode melhorar. Quanto a você, vamos lá? Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai, e sirva, e estude como pai, porque o Senhor o seu pensamento.
Para a gente encerrar, amados, essa mensagem, a última coisa que eu quero lembrar, e deixei bem para o final. Tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. A última coisa que eu quero dizer. Tenha cuidado, nós somos crentes, temos que ter cuidado. Porque o Senhor escolheu para edificar uma casa, a minha casa, a sua casa. O Senhor nos escolheu para edificá-la. Talvez dentro do seu lar você tenha algumas dificuldades. Talvez com pai, mãe, irmão, filho, filha, mulher, enfim. Talvez você tenha alguma dificuldade. Tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu. Ele está dizendo para você, o Senhor o escolheu para edificar uma casa. E eu quero trazer para a nossa casa. A gente sabe que Davi falava do templo, mas eu quero trazer para a sua casa. Essas duas mesmo que você está pensando. Essas duas casas. A sua casa material, lá com seus parentes, e a sua casa espiritual. Escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Edifica a tua casa, edifica o teu corpo, edifica a tua mente, edifica o teu coração. A tua casa, edifica ela. E você vai ter força para manter de pé a sua casa material lá com seus irmãos, enfim, com seus entes queridos. O Senhor escolheu foi você. Eu posso dizer assim. Talvez tenha mais um, ou dois, ou três, ou mais escolhidos lá também. Ou talvez não. Mas o Senhor te escolheu para edificar. Senão você não estaria aqui hoje ouvindo esta palavra. Mas Ele dá esse conselho aqui, tenha cuidado. Temos que ter cuidado, cautela, simples e prudente. Tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Santuário, morada do Senhor, dentro de você e de mim, que sirva de santuário. Seja forte. E agora, servo, serva, varão, varoa, homem, mulher, seja forte. E mãos à obra. Trabalha, ganhe os seus. Busque a Deus por eles. E faça Deus ser Deus na vida deles também. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ponte de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor.